Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso vídeo de hoje e hoje a gente vai aprender a fazer um carrossel contínuo aqui no Canva. Bom, um carrossel contínuo é aquele tipo de publicação lá no Instagram que você tem a sequência de imagens, né? E aí você pode usar elementos que apresentem a informação de forma organizada. Então, de acordo com você deslizar para a direita ou para a esquerda, no caso, você vai perceber que ele vai ter uma continuidade. Então, bem interessante a gente conhecer esses elementos como números, como setas, a sequência de palavras, né, descrita aí, que vai dizer que a informação vai continuar e assim por diante, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai trabalhar aqui com 3 razões, né, para aprender a usar o Excel. Então, a gente vai citar número 1, 2, 3 e assim por diante. Então, a gente vai trabalhar com 5 imagens aqui, para estar criando essa seguinte estrutura, tá? Então, a gente vai iniciar aqui do zero. Algo bastante importante que você deve levar em conta é que se você iniciar aqui nos templates padrão, você já vai clicar aqui em cima, ó, vou clicar aqui para ele iniciar novamente, ó, só para ele carregar a barrinha novamente. Se você clicar aqui, você vai perceber que nós temos aqui a opção de postagem aqui para o Instagram, post para o Instagram, e é 1080 por 1080. Então, o que significa isso? É um formato quadrado. Só que no nosso exemplo ali, a gente tem um formato um pouquinho mais largo. Significa que você precisaria fazer o quê? Multiplicar a largura, né? Na verdade, são 5 imagens, então você precisa multiplicar 5 vezes 1080, né? Que a gente dá 5.400. Então, mas eu não sei, o que eu faço? Exemplo, você pode abrir sua calculadora, como eu tinha falado, de 5.400, não é isso? Então, ó, você pode pegar esse 1080 aqui, vezes 5, né? Ou 5 vezes 1080, ó. Dá 5.400. Isso é a largura. A altura permanece a mesma. Aqui à direita você vai perceber que tem essa opção de tamanho, ó. Então você vai digitar os 5.400, que é a largura. Eu já tenho o tamanho aqui, ó, que eu tinha usado recentemente. A altura, o 1080, como eu tinha falado. Unidade de medida, pixels mesmo. E criar. Bom, nota que ele já vem com esse formato aqui, ó, bem largo. Então isso é interessante para que você dê início aí a começar a trabalhar com sua estrutura. Então, levando isso em conta, outro detalhe bastante importante é aqui, ó, no arquivo você pode habilitar e desabilitar a régua. Isso, ó, eu cliquei aqui sem querer, vou deletar, a gente não vai usar esses elementos aqui. Aqui você pode estar trabalhando, por exemplo, aqui, ó, no menu arquivo, e aí você pode estar habilitando a régua, ó, algo que não tinha. Esses demais itens também, como mostrar guias, né, é importante, mostrar margens, mostrar sangria também, caso você queira. E aí, a régua serve para você dividir, né, tudo certinho aqui. Como a gente tem uma estrutura de 1080, você pode simplesmente clicar aqui, ó, em cima da régua e puxar, ó. E aí você vai visualizando o número lá em cima, ó. Aí quando ele chegar em 1080, você para. A dica aqui é que você dê um zoom para que você consiga visualizar de uma forma mais prática aqui, ó, até chegar ao 1080. Ó, passei aqui, ó, volta um pouquinho. Ó, você tem uma precisão bem melhor, tá? Quando você está trabalhando com zoom. Mas eu preciso dividir com todos? Sim. Só que aí o que você pode fazer para você ganhar tempo? Você pode vir aqui na opção de elementos, você pode pesquisar, por exemplo, por quadrado, retângulo, um objeto que você consiga movimentar, ó, você consiga fazer isso aqui, encostar ele aqui no cantinho, redimensionar, você dá um Ctrl D e aí você sai replicando ele, ó. E aí já vai puxando a linha guia, ó, vai deixando aqui na frente. Ctrl D e assim por diante, ó. Ctrl D. Ó, nesse caso eu posso manter essa linha guia aqui, porque eu vou apagar depois os objetos. E o último aqui, ó, só puxar um pouquinho para a direita, Ctrl D novamente, tá? Então, ó, pronto. Então já temos essa seguinte estrutura. Posso deletar todos esses itens aqui, ó, isso não é importante para mim, e já tenho a divisão. Então significa que todas as minhas imagens, elas devem ficar organizadas dentro dessa área aqui, tá? Então, algo também que você pode fazer para dar a ideia de continuidade é você colocar uma imagem grande que ela se estenda por toda a parte, e quando você está passando, ele dá a ideia de continuidade. Isso pode acontecer, e também se você não quiser fazer isso, uma outra dica que você pode estar trabalhando aí também, que seria um retângulo, né? Um retângulo seria um gradiente eu acredito que fica melhor ainda, né? E aí o gradiente você só precisa procurar um objeto que você consiga alterar as cores dele, né? Tem alguns gradientes aqui que ele tem uma cor única. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou pegar um gradiente que ele já tenha, ó,
essas duas opções de cor. Por exemplo, aqui, ó, vou aqui no meus upload, vou usar a imagem e vou trabalhar aqui com o padrão de cor do próprio Excel, que esse é o tema principal aqui do que eu estou falando. Então, vou usar um tom mais escuro aqui no meu gradiente, ó. Já vai buscar a paleta de cor, ó, o verde. Poderia deixar o azul, mas eu posso mudar aqui para um verde, um tom mais claro, ó. Então, isso fica a critério de cada um, de acordo com o que você achar que fica interessante. Acho que um pouco mais claro, né? Ficou muito escuro. Vou deixar um pouco mais clarinho aqui. Ou posso até deixar o branco, né? Então, na primeira cor aqui, o verde escuro. Ele não aparece muito porque o modelo desse gradiente aqui que é diferente. Deixa eu clicar aqui novamente. Vou colocar aqui esse tom de verde assim, ó. Ele vai aparecer dessa forma. Ah, não ficou legal esse elemento. Então você volta lá, elementos aqui, aí procura um que tem um gradiente mais fácil de se trabalhar. Por exemplo, esse aqui. Deixa eu dar uma olhada nesse. Tem que observar que tem alguns que são imagens, então você não consegue alterar as cores direto aqui, né? Então é importante que você pegue um que fique adequado aí para a sua estrutura. Vou pegar esse aqui só para fazer um teste, ó. Esse aqui mesmo é a imagem, então não serve. Pesquisar aqui como figuras, tá? Fotos não. Então, figuras, nesse caso aqui, ó, ele tem duas cores. Vou enviar ele aqui, ó, deslizar aqui para a direita, preencher por completo. Ok. Então, ó, como ele tem duas cores aqui, ó, o primeiro eu vou usar o verde mais escuro, como eu tinha falado. Poderia até deixar esse azul mais clarinho, ó, esse verde, ó. Então, mas posso trabalhar com o tom ou esse verde mesmo, tá? E aí enviar para trás. O elemento já apareceu aqui. E como eu tinha falado aqui para vocês, só para a gente ganhar um pouquinho de tempo, ó. Então, a dica aqui é essa, tá? Você vai trazendo seus elementos e você vai organizando eles em cada uma dessas estruturas. E aí a gente vai conhecer mais alguns objetos que você pode estar trabalhando aqui para dar ideia de continuidade, tá? Então é bastante importante que você saiba que o importante é organizar o seu conteúdo dentro dessa área aqui. Usando isso como base, eu vou para um outro arquivo para a gente ganhar um pouquinho de tempo. O ponto principal aqui é que vocês entendam como dividir, né? Não só trabalhar com os objetos, ó. Eu já tenho essa estrutura aqui pré-definida, usando o mesmo conceito aqui, ó, de 3, né? E aqui o que eu tenho de importante que vocês devem levar em conta, né? A gente tem essa estrutura aqui e aqui a gente temos a capa, o número 1 aqui, que ele simboliza, tá dizendo que você tem 1 de mais 3, porque você já falou aqui no início, na capa. Os ícones, só para ficar bonitinho, esse elemento que você pode estar trabalhando com ele para dar ideia de continuidade, por exemplo, a metade numa imagem e a outra metade na outra imagem, ó. E o texto, né, também, que é o ponto principal, e a seta apontando para o outro lado. E lembra da ideia do gradiente, que vai se misturando, né? Então ele dá uma ideia de continuidade também. E assim por diante. É sempre importante você deixar um texto final dizendo o que a ação que as pessoas devem tomar ao ver todo esse conteúdo que você acabou apresentando durante esse processo, né? Vocês podem salvar, compartilhar ou curtir também, tá? Então, deixe um textinho que fica interessante. Bom, na verdade a gente está quase concluindo, faltam mais alguns detalhes, a gente vai dar uma aprimorada ainda nesse layout aqui, vou explicar mais alguns elementos, mas para que o vídeo não fique grande, tá, pessoal? A gente está concluindo aqui, a gente está fazendo a parte 1, eu vou explicar para vocês como cortar detalhadamente, tá? Mas caso vocês queiram assistir, concluir, vou deixar a parte 2 desse vídeo aqui, não esqueçam de assistir. Espero que vocês tenham gostado até aqui, assistam a parte 2, até o próximo vídeo.